Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Uma questão de 2008. Então aqui você teria aí uns 15 minutos na sua casa para você simular. Pausa, utiliza o tempo que você precisar, olha a figura, lê o texto e tenta resolver. Eu já vou resolver aí na sequência. Então o que a gente tem aqui? Copo, situação inicial, situação final, textos em itálico. Então vamos lá. Depois das 19 horas, os convidados começaram a chegar. Dina, na prova da Unicamp, nessa época, eles usavam personagens, né? Dina, Omar. Então, Dina os recepcionava no bar, onde havia 2 baldes, um deles com gelo e outro com gelo seco. Então a gente não sabe, né? Dina bradava, falava aos 4 cantos. Isso faz a festa tornar-se mais química, já que esses sólidos serão usados para resfriar as bebidas. Então vai usar gelo e gelo seco para resfriar as bebidas. Provavelmente, né, isso aqui. Para cada bebida estrondosa é a mesma mulher aqui, né? Escolhi o sólido mais apropriado. Curiosamente, alguém pediu 2 doses iguais de uísque. Uma com gelo e outra com gelo seco. Mas colocou os copos em uma mesa e não consumiu as bebidas. Passando um certo tempo, um colega de faculdade resolveu verificar se Dina era sabichona de antigamente e logo foi perguntando: esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Quais são os nomes das transformações para... Quais são os nomes... Desculpa, gente. Que nomes são dados para essas 2 transformações? Então, do gelo e do gelo seco. E por que essas transformações fazem com que as bebidas resfriem? Então, esse é o item A. Então, a gente já vai responder ela. Provavelmente está relacionado com isso daqui, mas não falou nada. Vamos ver aqui, deve estar no B, né? Dina, veja essas figuras e pense naqueles 2 copos de uísque que nosso amigo não bebeu. Qual copo da situação inicial corresponde ao copo D da situação final? Então, X ou Y virou D. Então, a gente tem que saber, uma foi com gelo, outra foi com gelo seco, não sei qual. Uma das 2 virou a situação D. Note que o C está num nível igual aqui, né, o inicial, e o D está num nível menor. Em algum dos copos, a concentração final de álcool ficou diferente da concentração inicial? Óbvio, considerar a figura para responder o item B. Então, esse aqui é do item B. Vamos responder o item A primeiro. Esses sólidos colocados na bebida sofrem transformações. Que nomes são dadas a essas 2 transformações e por que elas resfriam as bebidas? Então, na prova, a gente tem esse espaço aqui para preencher. Vamos lá, né? Então, as transformações, o gelo vai sofrer fusão e o gelo seco vai sofrer sublimação. Esses são processos que absorvem energia do meio. Como eles absorvem energia do meio, o líquido, o uísque, vai perder energia resfriando. Então, como que a gente resolve isso? Os nomes são, você tem que falar os nomes. Fusão do gelo, de água, sublimação do gelo seco. As bebidas resfriam, pois, então você tem que justificar. As bebidas resfriam, pois as transformações fusão e sublimação são endotérmicas, endotérmicas com absorção de calor e energia do meio, resfriando o líquido. Fechou? Tirou 2 aí já. Agora, vamos descer aqui um pouquinho, a gente tem mais espaço para responder a B. Qual das 2 situações corresponde ao D? Então a gente tem que pensar, gelo e gelo seco. Qual gelo que boia na água, flutua? Gelo ou gelo seco? Gelo. Então, esta situação Y é o gelo de água. Esta situação X é o gelo de gelo seco. Então, gelo seco vai para o fundo, o gelo de água boia. Somente, né, tem pouquíssimas exceções aí do gelo, da substância no estado sólido ser menos densa e boiar. Então, gelo boia, todo mundo sabe disso. Qual que vai ser a situação D? Vamos pensar aqui. Depois que o gelo derreter, o líquido vai aumentar de volume. Porque ele vai sair do sólido, vai para o líquido e vai aumentar o volume. Então, provavelmente, o Y gera o copo C. Porque o líquido, né, vai até aumentar de volume. Aqui está no mesmo volume, mas é porque a parte que está aqui
É meio estranho, mas o Y vai gerar o C. Já o gelo seco, ele sublima, ele sai do sólido e vai para o gás direto. Então ele vai formar aquelas bolinhas, vai borbulhar aqui, esse gás sai do copo, e esse volume que ele estava ocupando aqui, ele vai passar para o gás e vai sair. Então provavelmente o X gera o D, porque o gelo seco sublima. Como que isso ficaria aí em palavras, né? Vamos ver aqui como que a gente colocaria isso. Ah, tá, tem a questão da concentração, mas vamos falar primeiro da questão da transformação. Então, o copo X da condição inicial corresponde ao copo D. Como que eu concluí isso? Então, olha, eu grifei aqui para deixar bem claro que o X gerou o Y. O corretor bateu o olho e não ter erro na minha resposta. Concluí isso, pois os cubos sólidos que submergem afundam são de gelo seco. Ao sublimarem totalmente, passam para o estado gasoso sem alterar o volume do líquido, como no copo D. Então aqui ele sublimou, foi para o lado gasoso, tem que ter um volume menor do que no outro caso, que seria o gelo de água. Agora ele pergunta, então aqui eu ganhei 1. Se eu deixasse assim, eu ia tirar 3 de 4. 2 do item A, 1 do item B. A segunda parte. Em algum dos copos a concentração final de álcool ficou diferente? Sim, pessoal. O que a gente tem que lembrar aqui? Que a concentração é a quantidade de soluto, né? Ou massa, ou mol, como a gente vai ver ainda com muita calma na parte de físico-química, né? Eu só comentei um pouquinho por cima aí se você está seguindo a playlist de Química Básica, mas a concentração é quantidade de soluto dividido pela quantidade de solvente. Quando o gelo derreter, a quantidade de solvente vai ficar maior. Então eu tinha um pouquinho de álcool em, sei lá, 200 mililitros. Quando o gelo derreter, eu vou ter 250, não sei, estou falando valores aqui, um volume maior. Então a concentração vai diminuir. Em palavras, né, como que isso ficaria? Sim. Então você tem que responder sim ou não já, de cara. A concentração final de álcool ficou diferente? Sim ou não? Sim. A concentração final de álcool ficou diferente da inicial. Ficou diferente. Agora você tem que falar que ficou menor, tudo bem? Por quê? Como o gelo é feito de água, com o gelo feito de água. O motivo é que o gelo, ao derreter no copo C, aumenta a quantidade de solvente, que eu representei aqui nessa formulinha, né? Aumenta a quantidade de solvente no copo, e como a quantidade de álcool não se altera, a concentração de álcool fica menor que a inicial, diluindo. Então tem até uma diluição aqui, né? Então, você tem que falar sim, qual copo e justificar, porque o gelo derrete, aumenta o volume de solvente, a quantidade de soluto não se altera, a concentração vai diminuir. Beleza, fazendo tudo isso aqui a gente tiraria 4. Vamos ver como foi o desempenho do pessoal? Então a média dos estudantes aí que preencheram, fizeram a questão, foi de 2,6, né? 2,58 em 4. Então uma dificuldade aí dos estudantes foi média. Não foi uma questão absurda que o pessoal tirou 0,8, né? Mas também não foi uma questão muito fácil que todo mundo só saiu tirando 4, tudo bem? Então é uma questão de dificuldade média, beleza?